Minha irmã Clarinda zombou de mim na minha cerimônia de formatura. Nossa, você demorou tanto para terminar a escola. O reitor olhou para ela, depois para mim e sussurrou, ela não está na lista, está? Eu ri, mas estava chateada. Ela pegou o livreto do programa e falou, eu nem sei por que você veio se ia dizer isso. Eu tentei não gritar, mas respondi, qual é? Você sabe que foi engraçado. Todo mundo estava pensando isso, exceto eu, que não sabia o que fazer. Ela revirou os olhos e jogou o cabelo perfeito para trás, relaxa. Você finalmente se formou, né? Pensei que estávamos comemorando. Essa conversa ficou na minha cabeça depois da cerimônia. Um dia que deveria ser sobre eu finalmente conquistar algo porque trabalhei tanto, acabou sendo um momento em que minha irmã roubou os holofotes para fazer uma piada. Mas a história começa bem antes disso. Crescendo em Spokane, Washington, eu sempre soube meu lugar na família. Clarinda era a estrela, e eu era a figurante. Ela era linda, confiante e sempre tinha algo engraçado para dizer. Eu, por outro lado, era mais quieta, estranha, e preferia passar o tempo lendo livros de psicologia no meu quarto. Nossos pais nunca disseram diretamente que ela era a favorita, mas os sinais estavam ali. Clarinda ganhou um carro no aniversário de 16 anos, e eu, uma bicicleta usada. Quando ela foi eleita rainha do baile, tivemos uma festa com jantar. Quando entrei na faculdade comunitária, meu pai só deu um aceno e voltou a ler o jornal. No começo, não me importei. Pensei que algumas pessoas nascem para brilhar, e outras só estão ali para aplaudir. Mas essa dinâmica, silenciosa, foi me cansando à medida que fui envelhecendo. Clarinda saiu de casa logo após o ensino médio para seguir seu sonho de trabalhar com relações públicas em Los Angeles. E, claro, fez acontecer. Ela pulou de emprego em emprego até conseguir uma vaga numa empresa de relações públicas que atendia influenciadores e marcas de beleza. O Instagram dela estava cheio de festas, yoga na praia e fotos de uma vida perfeita. Ela voltava para casa nas férias, sempre trazendo presentes caros e comentando de forma casual sobre a vida na cidade grande. Eu fiquei em Spokane. Me matriculei na faculdade comunitária e depois transferi para a Eastern Washington University. Trabalhei meio período numa livraria, fiz babysitting nos fins de semana e fui conquistando meu diploma aos poucos. Às vezes, eu só conseguia pagar por uma aula por semestre. Outras vezes, precisava parar para juntar dinheiro. Demorou 10 anos para terminar, e cada passo parecia ser uma subida numa montanha escura. Quando chegou o dia da formatura, quase não fui. Fiquei pensando que era só uma formalidade, e que eu não precisava dos aplausos. Mas minha colega de quarto, Fallon, insistiu que eu me arrependeria se não fosse. Meus pais disseram que tentariam ir. Clarinda, para minha surpresa, respondeu imediatamente que não perderia por nada. Foi quando ela disse, finalmente, você vai se formar depois de mim e dos meus filhos que ainda nem nasceram. Eu deveria ter sabido que seria assim. A cerimônia foi linda. Era um dia quente de primavera, daqueles raros em maio. As famílias lotavam as cadeiras no gramado da universidade, com câmeras e lenços de papel nas mãos. Eu estava na fila para a formatura, com o cartão de visita nas mãos suadas, tentando encontrar rostos conhecidos na multidão. E lá estava ela, Clarinda, de vestido branco justinho e óculos de sol enormes, parada como se estivesse em um tapete vermelho. Mamãe e papai estavam ao lado dela, sorrindo de maneira educada. Clarinda me acenou como se eu fosse uma celebridade que ela meio que reconhecia. Quando chegou a minha vez de cruzar o palco, meu coração acelerou. O reitor sorriu e apertou minha mão, gesticulando para que eu seguisse em frente. Meera Elko, bacharel em artes e psicologia, ele anunciou. Eu caminhei orgulhosamente pelo palco, mas então ouvi, nossa, demorou muito para você terminar a escola. A voz de Clarinda cortou o ar como uma lâmina. As pessoas se viraram e algumas riram nervosamente. O reitor piscou, olhou para ela e se inclinou para mim. Ela não está na lista, está? Eu realmente ri, não porque fosse engraçado, mas porque era tão absurdo. Era como o auge de todos os momentos em que eu segurei minha língua, deixando ela fazer piadas às minhas custas.
A expressão de Clarinda mudou. Ela parecia irritada. Pegou o livreto da cerimônia do colo da minha mãe e começou a folhear, como se estivesse procurando algum erro. Então, ela se levantou. Talvez fosse exigir que eu fosse retirada da lista, ou talvez só quisesse mais atenção. Não sei, mas o que eu sei é que a segurança interveio. Senhora, precisamos que a senhora volte ao seu lugar, disse um dos seguranças. Com licença, você sabe quem eu sou, ela retrucou. O guarda nem piscou. Não está na lista. O reitor me deu uma piscadela e seguiu para o próximo nome. O momento foi surreal. Saí do palco com o diploma na mão e me senti mais leve do que em anos. Era como se eu finalmente tivesse parado de ser a coadjuvante no filme de outra pessoa. No dia seguinte, acordei com cerca de 30 mensagens de texto e 5 chamadas perdidas, a maioria de números desconhecidos. No começo, pensei que alguém tivesse morrido. Fallon bateu na porta do meu quarto antes mesmo de eu terminar de escovar os dentes. Você viu, né? Ela perguntou, segurando o telefone. Viu o quê? Eu perguntei, confusa. Ela me entregou o celular. Era o TikTok. Um vídeo meu cruzando o palco no exato momento em que Clarinda fez sua piada, seguido pelo timing perfeito do reitor e a minha risada. Alguém gravou da plateia, adicionou legendas e usou aquele áudio de tendência, o aplauso sarcástico. O vídeo teve mais de 600 mil visualizações, e no final do dia, bateu 1,2 milhão. A seção de comentários estava implacável. As pessoas estavam zombando de Clarinda, algumas achando que ela era uma ex-amarga, outras chamando-a de chefe final de irmã ciumenta. Alguns até marcaram o Instagram dela. Não demorou muito para o pessoal descobrir quem ela era. Clarinda ficou furiosa. Ela me ligou, gritando, você acha isso engraçado? Está deixando estranhos me chamarem de psicopata. Eu tentei manter a calma, eu não postei o vídeo, Clarinda, mas você não impediu. Você não disse nada. Ela respondeu, irritada, o que você espera que eu diga? Você fez exatamente o que eles viram. Você nem defendeu a sua própria família. Eu queria ter dito, quando foi que você me defendeu? Mas eu não fiz. Ela desligou antes que eu pudesse responder. 2 dias depois, recebi uma carta registrada pelo correio. Fallon me entregou, com as sobrancelhas levantadas. Ela não fez isso, disse ela. Mas fez. Era de um advogado de Los Angeles. Clarinda estava me ameaçando com uma ação legal, algo sobre difamação, perda de reputação empresarial e sofrimento emocional. Eu li a carta 3 vezes antes de rir alto. Ela realmente achou que isso ia me assustar e me fazer pedir desculpas, exigir que a internet removesse um vídeo que nem era meu. Fallon, sendo a única pessoa na minha vida que sempre usou lógica ao invés de emoção, me incentivou a ligar para um advogado, só por precaução. Acontece que eu não precisei. A internet logo descobriu quem ela era. Em poucos dias, suas clientes influenciadoras começaram a abandoná-la publicamente. Uma delas, uma marca de cuidados com a pele com muitos seguidores, postou uma história dizendo que não tolerava bullying, nem quando era direcionado à família. Essa postagem se espalhou mais do que o próprio vídeo. As ações dela custaram muito mais do que o meu silêncio jamais poderia ter causado. Então, como o interruptor sendo desligado, as ameaças pararam. Não recebi mais cartas de advogados, nem ligações raivosas ou mensagens passivo-agressivas. Clarinda me ignorou. Eu nem percebi no começo, porque estava tão focada em me adaptar à vida pós-formatura, conseguindo entrevistas e trabalhando meio período em uma organização sem fins lucrativos de saúde mental. Fallon me ajudou a entrar nesse ritmo e, aos poucos, me permitiu sentir algo próximo ao orgulho. Mas um dia, algumas semanas depois que toda a loucura do vídeo passou, cheguei em casa e encontrei minha mãe sentada na minha escada da frente. Ela parecia desconfortável. Não exatamente triste, mas como alguém que teve que devolver um presente quebrado. Eu conversei com a sua irmã, ela disse. Ela está pensando em voltar para Spokane por um tempo. Eu pisquei. Porque ela diz que é temporário,
até as coisas se acalmarem em Los Angeles. Eu não perguntei mais nada, não precisava. Mamãe olhou para mim com cuidado e disse, Meera, você poderia tentar ser uma pessoa melhor? Aquela frase de novo. Aquela que me seguia desde a infância. Seja uma pessoa melhor. Não deixe isso te afetar. Deixe ela ter o seu momento. Seja compreensiva. Seja paciente. Fique quieta. Olhei minha mãe nos olhos e disse a coisa mais honesta que já disse a ela, eu fui uma pessoa melhor a minha vida toda. Ela não discutiu. Clarinda voltou. Não imediatamente, mas cerca de 2 meses depois que o vídeo morreu. Ela ficou no quarto de hóspedes na casa dos nossos pais e evitou passeios em público. A notícia se espalhou rápido em Spokane, porque as pessoas não esquecem fácil em cidades pequenas. Eu a encontrei uma vez no supermercado. Ela não estava usando maquiagem, e seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo baixo, algo que eu nunca tinha visto nela. Ela parecia cansada e mais velha, como a versão de si mesma que passou anos tentando ultrapassar. Ela não disse nada quando me viu. Apenas empurrou o carrinho de compras passando pelo meu e virou no próximo corredor. Eu queria poder dizer que foi satisfatório, como se eu finalmente tivesse ganhado alguma coisa. Mas não foi. Foi neutro, como as últimas páginas de um livro que fui forçada a ler a minha vida toda. Paguei minhas compras, dirigi para casa e não contei a ninguém sobre o encontro. Em vez disso, eu me concentrei no que estava construindo. Estava me candidatando a uma vaga de aconselhamento em tempo integral. Um dos diretores se lembrou do vídeo da formatura e disse, você manteve a calma sob pressão. É exatamente isso que precisamos. Pela primeira vez, alguém me viu não como a irmã de Clarinda, não como a quieta, não como a cantora de apoio na música de outra pessoa, mas apenas eu. Mas a dinâmica familiar ainda estava mudando, de maneira sutil, depois que Clarinda voltou. Não foi de uma vez, nem de forma dramática, mas como um movimento silencioso das placas tectônicas sob a superfície da Terra. Você não vê isso acontecer, só começa a notar as rachaduras nas paredes. Clarinda não apareceu muito no começo. Ficava principalmente dentro da casa dos nossos pais, atendendo chamadas de conferência da sala, dizendo a quem perguntava que estava fazendo consultoria remotamente. Mas eu sabia, pelas conversas com Fallon e algumas pesquisas no Google à noite, que ela não estava mais trabalhando com nenhuma empresa. A maioria de seus clientes a abandonou depois do drama da formatura e alguns até postaram sobre isso. Sua reputação profissional, que antes era impecável, foi quebrada por algo tão pequeno e humano como um comentário sarcástico e uma audiência que finalmente percebeu isso. Mamãe e papai ainda dançavam em torno disso como se nada tivesse acontecido. Nos jantares de domingo, mamãe tentava envolver Clarinda em conversas que ela claramente não queria ter. Clarinda estava procurando influenciadores de coaching, ela dizia, como se fosse algo que todos nós devêssemos aplaudir. Papai perguntava como ia o trabalho, já sabendo a resposta, mas esperando que, se continuasse perguntando, de alguma forma a situação se tornasse verdadeira. Clarinda apenas sorria, cortava seu bife em pedaços pequenos e dizia coisas como, é tudo uma questão de pivotar nesta indústria. Seja lá o que isso significasse. Eu mantinha o foco em outro lugar. Estava me adaptando ao meu novo emprego em tempo integral no centro, o que era gratificante e exaustivo ao mesmo tempo. Todos os dias, eu trabalhava com pessoas tentando reconstruir suas vidas após um trauma, pessoas cujas famílias não acreditavam em terapia, pessoas que nunca tiveram um momento de clareza como o que eu tive. Comecei a perceber o quanto de peso eu carregava da minha própria família ao longo dos anos. Todos os comentários passivos, os elogios indiretos, os anos sendo instruída a entender de onde Clarinda estava vindo, enquanto ninguém se preocupava em perguntar de onde eu estava vindo. Fallon percebeu isso antes de mim. Uma noite, enquanto estávamos no sofá, comendo comida de delivery e assistindo a um documentário de crime real, ela olhou para mim e disse, você está mais leve. Eu franzi a testa. O que você quer dizer com isso? Ela explicou, você está se comportando diferente agora. Parece que você não está mais se preparando para o impacto. E ela estava certa.
Eu não estava mais. Mas a questão sobre a família é que, mesmo quando você acha que superou os velhos papéis, eles tentam te colocar de volta neles como se nada tivesse mudado. Foi o que aconteceu algumas semanas depois que Clarinda se estabeleceu de novo em Spokane. Mamãe me ligou cedo numa terça-feira. Ela está chateada de novo, disse ela, sem sequer me dar um olá. Sobre o vídeo. Alguém postou novamente em um desses canais de reação. Ela disse que as pessoas ainda estavam zombando dela. Ela está muito emotiva. Eu suspirei. E ela acha que ajudaria se você dissesse algo. Disse o quê? Que eu mereço ser ridicularizada? Ela não queria dizer isso. Mamãe não respondeu de imediato. Disse algo neutro, para tentar acalmar as coisas. Talvez um post, não precisa ser dramático. Me encostei na cadeira, apertando o topo do meu nariz. Sem espelho, sem mãe, eu não vou fazer isso. Não vou consertar isso para ela. Houve uma longa pausa. Então ela ainda é sua irmã? Exatamente. Desliguei. Pareceu uma traição, embora não fosse. Eu sabia que eles nunca iriam realmente enfrentar Clarinda. Mas ouvir minha mãe me pedir para limpar uma bagunça que eu não criei foi um tipo de mágoa que eu não esperava. Clarinda nunca se estendeu a mão sozinha. Nunca fez isso. Sempre foi por meio da mamãe ou, às vezes, do papai, que me mandavam mensagens como: alguma chance de você considerar encontrá-la no meio do caminho? Como se o meio do caminho fosse um lugar onde eu não tivesse vivido a maior parte da minha vida. Mas a verdade é que eu não estava mais com raiva, não como antes. Eu não queria gritar, jogar coisas ou escrever longos e-mails que eu nunca enviaria. Eu só não queria voltar. E isso os assustou, porque sem mim bancando a pessoa quieta e razoável, eles tinham que lidar com Clarinda diretamente. Sem proteção, sem tradutor, apenas ela e a verdade de quem ela era quando ninguém estava lá para suavizar as arestas. Eu acho que foi a primeira vez que realmente a viram. Não a criança de ouro. Não era a história de sucesso polida, mas sim a pessoa por trás de tudo isso, aquela que sempre precisou de alguém para carregar as consequências do seu comportamento. E pela primeira vez, essa pessoa não era eu. Ainda assim, a tensão não desapareceu. Ela ficava no ar, como uma névoa espessa e pesada. Nos jantares de família, Clarinda e eu só falávamos quando éramos chamadas. Eu parei de dar informações voluntárias. Ela parou de fazer comentários sarcásticos, pelo menos perto dos outros. Uma noite, porém, ela me pegou sozinha na cozinha enquanto todos estavam lá fora. Espero que você esteja feliz, ela disse, se servindo de uma taça de vinho. Eu não respondi. Perdi clientes. Amigos, vocês acham que aquele vídeo não me custou nada? Eu finalmente olhei para ela. Você está certa. Custou exatamente a você. E por quê? Por um comentário estúpido, não. Por tudo o que veio depois, por como você lidou com isso, ela zombou. Você sempre acha que está tão acima de tudo. Não, eu disse. Eu simplesmente parei de tentar provar a mim mesma para pessoas que nunca iriam me ver. Não falamos mais naquela noite. E, embora eu desejasse poder dizer que aquilo foi um ponto de virada, um momento de compreensão mútua ou cura, não foi. Às vezes as coisas não se resolvem tão bem. Às vezes, a coisa mais honesta que você pode fazer é simplesmente se afastar da dinâmica que você superou. E eu estava começando a entender como isso se sentia. Nas semanas que se seguiram, o ar entre nós ficou pesado, algo não dito, mas sempre presente. Não brigamos. Não houve portas batendo nem discussões dramáticas. Apenas coexistimos, civilizadas, frias e cautelosas. Clarinda ainda morava com nossos pais. Eles tentaram fingir que tudo estava de volta ao normal, o que só piorou a estranheza. Ela começou a pegar trabalhos freelancer novamente, pequenos clientes, marcas iniciantes sem equipe de RP. O tipo de trabalho que não faz perguntas e paga principalmente com exposição. Eu soube disso pela minha mãe, é claro. Clarinda nunca me contou diretamente.
não tivemos uma conversa real desde a cozinha. Enquanto isso, continuei trabalhando. Comecei a fazer mais sessões de terapia em grupo no centro de aconselhamento, principalmente com mulheres lidando com dinâmicas familiares tóxicas. Engraçado, né? Pessoas cujas histórias pareciam desconfortavelmente próximas das minhas. Irmãs manipulando pais, pais em silêncio, o cansaço de ser a única na sala reconhecendo a disfunção. Cada sessão se tornou um espelho. Eu não estava apenas ajudando, estava começando a me ver claramente pela primeira vez. E o que vi foi alguém que passou anos tentando ser palatável, aceitável, simpática, especialmente para pessoas que só gostavam da versão de mim que ficava quieta. E agora, que eu não era mais essa pessoa, eu podia sentir a distância crescendo entre nós. Não só com Clarinda, mas com a mãe, com o pai, com toda a imagem de família que me venderam desde criança. Fallon percebeu isso também. Você está bem? Ela perguntou uma noite, enquanto compartilhávamos 1 litro de sorvete no sofá. Sim, eu disse, sem pensar. Então, depois de um instante, não. Na verdade, não. Ela não insistiu. Apenas ficou ali comigo, colher na mão, esperando. Estou percebendo que eles realmente não me conhecem, eu disse finalmente. Não sou quem sou agora. Talvez nem seja quem já fui. Fallon assentiu lentamente. Essa é difícil, ela disse. É porque você cresce acreditando que a família te vê. Que, mesmo quando o mundo não te vê, eles te veem. Mas a minha sempre me viu através da sombra da Clarinda. E agora que eu saí disso. Eles não sabiam o que fazer comigo. Eu não procurei a Clarinda depois daquela conversa na cozinha. Eu não me desculpei, não perguntei como ela estava, nem tentei fingir que as coisas estavam bem. E aquele silêncio, acho, deve ter afetado ela, porque uma manhã acordei com uma mensagem: Clarinda, podemos conversar? Eu fiquei olhando para a tela por um bom tempo. Queria acreditar que era um ramo de oliveira, que talvez, só talvez, ela tivesse refletido, que ela tivesse visto o quanto de dano tinha causado. Mas eu já estive aqui antes. Cada conversa que tivemos terminou comigo me curvando, me desculpando, absorvendo tudo. Ela sempre ia embora despreocupada, enquanto eu carregava o peso disso. Ainda assim, mandei uma mensagem de volta, sobre o que? Ela não respondeu por horas. Então, finalmente, escrevi: Clarinda, eu não sei. Apenas tudo, eu acho. Eu disse que a encontraria para um café. Fallon suspirou quando eu contei a ela. Você tem certeza disso? Ela perguntou. Eu admiti, mas precisava saber se algo realmente tinha mudado ou se era só mais do mesmo. Nós nos encontramos em um café pequeno perto do Parque Manitó. Cheguei cedo, pedi um café preto e esperei. Ela entrou de óculos escuros, mesmo com o céu nublado, e pediu um matcha latte. Algumas coisas nunca mudam. Ela se sentou à minha frente, tirando a manga da xícara com cuidado. Antes de falar, ela disse: eu não pensei que o vídeo fosse ficar viral. Esse tipo de coisa acontece com vídeos virais, eu respondi. Eu pensei que seria só uma piada, uma pequena provocação. Você sempre leva as coisas tão a sério. Lá estava o mesmo velho roteiro. Eu não respondi. Clarinda suspirou e se recostou. Eu não estou aqui para brigar. Então, por que você está aqui? Eu perguntei. Eu não sei, ela respondeu. Eu acho que pensei que talvez pudéssemos recomeçar. Começar de novo. Eu quase ri. Recomeçar, como se nossa história fosse um erro que pudesse ser desconectado e reconectado, como um fio solto. Eu não acho que funcione assim, eu disse gentilmente. Ela olhou para fora da janela, os dedos dela traçando a borda da xícara. Você sempre foi o bom, ela disse depois de um momento. Mesmo quando as pessoas te tratavam como se você não fosse. Você nunca atacou. Só esperou. Eu não estava esperando, eu disse. Eu estava sobrevivendo. Isso a fez parar. Seus olhos encontraram os meus, e havia algo lá.
Talvez reconhecimento. Talvez culpa. Mamãe e papai sempre esperaram que você consertasse as coisas. Mantivesse tudo normal. Você era a cola. Sim, eu disse, e agora eu estou cansada. Nós ficamos em silêncio por um tempo. As pessoas iam e vinham, o som das máquinas de café e a música suave preenchiam o espaço entre nós. Eu não sou boa nisso, ela disse, finalmente. Eu sei. Eu dei uma pequena risada amarga. Claro que sabe. Pela primeira vez, eu não senti que devia conforto a ela. Não estendi a mão sobre a mesa, não suavizei as palavras. Apenas as deixei ali. Eu não estou pedindo para que tudo seja perfeito, ela disse. Eu não quero que as coisas fiquem assim para sempre. Eu tomei um gole do meu café. Então me mostre algo diferente, eu disse. Ela assentiu lentamente, como se finalmente tivesse entendido que o teste não era de múltipla escolha. Era uma redação longa, e ela não tinha feito a leitura. Quando nos levantamos para sair, ela hesitou. Você quer caminhar um pouco? Eu pensei sobre isso, sobre quantas caminhadas fizemos quando éramos crianças, lado a lado, ela narrando o mundo como se fosse dela e eu concordando. Não hoje, eu disse. Ela não parecia surpresa. Ok, ela respondeu, e foi isso, pelo menos naquele dia. Ela caminhou de volta para o carro. Eu fui na direção oposta, não com raiva, não triste, apenas, certa. Nos meses seguintes, mantive minha distância, não por desprezo, mas por respeito próprio. Algo em mim tinha mudado durante aquele café. Clarinda não tinha mudado. Não realmente. Ela só tinha perdido o suficiente para perceber que estava sozinha. E agora, ela queria um atalho de volta para ser a pessoa ao redor de quem todos orbitavam. Mas eu não seria puxada para a sua gravidade novamente. E a parte engraçada? Quando eu parei de aparecer para consertar as coisas, as rachaduras se tornaram inegáveis. Mamãe ligava menos. Quando ligava, não era para retransmitir as mensagens de Clarinda. Era para perguntar como eu estava, de verdade, sem aquele drama familiar todo junto. Papai, do jeito dele, começou a passar no meu apartamento de vez em quando, trazendo sobras ou pedindo para tomar um café, só nós dois. No começo foi estranho, mas era real. Clarinda, por outro lado, não conseguiu. Suas tentativas de reconstruir sua imagem falharam, e ninguém falava sobre isso. Em Los Angeles, as coisas eram diferentes, mas aqui as pessoas se lembravam. E pior para ela, as pessoas começaram a me ver de forma diferente. Depois do vídeo e tudo o que veio com ele, a imagem de mim como a irmãzinha quieta e desajeitada não se encaixava mais. As pessoas começaram a me respeitar, me convidavam para palestras, procuravam conselhos, e então, como uma espécie de poesia kármica, uma oportunidade caiu no meu colo. Um dos antigos clientes de Clarinda, uma marca de bem-estar que ela tinha abandonado quando as coisas desmoronaram, entrou em contato comigo através do centro de aconselhamento. Eles estavam começando uma iniciativa de saúde mental e queriam alguém autêntico para ajudar. Eles tinham visto o vídeo viral, claro, mas foi meu trabalho com a comunidade que os impressionou. Eles me queriam. Eu não esfreguei isso na cara dela, não mencionei nada, mas, claro, ela acabou descobrindo. Eu estava dando uma palestra em um evento de liderança comunitária, num auditório lotado. As luzes do palco estavam quentes, mas eu me sentia calma e confiante. Contei minha história, partes dela, sobre resiliência, sobre ser esquecida, sobre o trabalho lento de se reconstruir de dentro para fora. As pessoas aplaudiram, algumas se levantaram. Meus pais estavam lá, até a Fallon chorou um pouco. Clarinda estava lá também, sentada no fundo, quase escondida pela parede do auditório. Eu não a reconheci, mas também não precisava. O momento satisfatório veio depois, quando uma fila de pessoas se formou para falar comigo. Não para perguntar sobre ela, nem para mencionar o vídeo, mas para me agradecer por compartilhar, por ser honesta, por mostrar a eles que não há problema em estabelecer limites, até com a família. Clarinda saiu antes do evento terminar, saiu pela porta lateral sem ser notada.
Uma semana depois, recebi uma mensagem dela. Você fez bem. Eu não percebi que as pessoas te viam daquele jeito. Eu olhei para a mensagem por um tempo, então tranquei o telefone e voltei ao meu trabalho. Eu não precisava mais da aprovação dela. Eu tinha minha própria voz agora, meu próprio espaço, minha própria paz. E essa era a verdadeira vingança. Não o vídeo, nem o constrangimento, mas saber que eu não precisava mais me encolher para deixar outra pessoa brilhar. Sabendo que parei de buscar a validação de alguém que nunca poderia me dar isso. Sabendo que os holofotes que ela usava para me cegar não importavam mais, porque eu tinha construído uma vida inteira à luz da minha própria criação. E eu estava finalmente, verdadeiramente livre.